Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a técnica X-Wing. Aqui nós vamos apresentar alguns exemplos para que você possa familiarizar com a aplicação dessa técnica. Essa técnica é conhecida como uma técnica avançada, pois ela muitas vezes é utilizada para destravar alguns sudokus. Vale lembrar que nenhuma técnica é capaz de destravar qualquer sudoku, né? Então, em alguns casos, a técnica se aplica, em outros casos não se aplica, né? Tenha isso em mente. Então, vamos lá ver alguns exemplos para que você possa compreender a aplicação da técnica. Então, o primeiro passo aqui, você tem que encontrar uma linha ou uma coluna que ofereça apenas duas possibilidades para um determinado número. Como exemplo, você pode observar aqui a primeira linha. Veja que aqui na primeira linha nós temos apenas duas possibilidades para o número 7. Consegue perceber isso aí, né? Veja então que na primeira linha nós temos apenas duas possibilidades para o número 7. E também poderíamos considerar o número 1, pois aqui na primeira linha nós também temos apenas duas possibilidades para o número 1. Considerando ainda a primeira linha, poderíamos considerar também o número 5, pois nós temos também apenas duas possibilidades para o número 5 aqui na primeira linha. Mas veja, depois do primeiro passo, a gente primeiro encontra uma linha ou coluna que tem apenas duas possibilidades para um determinado número, depois nós temos que ir para o segundo passo. O segundo passo é encontrar uma outra linha, né? Se você estiver considerando a linha, no segundo passo você tem que considerar outra linha, encontrar uma outra linha que também ofereça apenas duas possibilidades para um determinado número e essas possibilidades devem estar alinhadas na coluna. Não é isso, por exemplo. Então, se aqui a gente considerar a primeira linha e o número 7, veja, duas possibilidades para o número 7. Agora nós teríamos que olhar aqui a grade procurando por outra linha que tem apenas duas possibilidades para o número 7. Você vê, na segunda linha nós temos 4 possibilidades para o 7. Aqui na terceira linha nós temos duas possibilidades para o 7 também. Está vendo? Aqui a terceira linha, duas possibilidades para o 7. Mas observe o seguinte. As possibilidades da terceira linha não estão na mesma coluna que as possibilidades da primeira linha. Então, a terceira linha não serve para o passo 2. Então, como sabemos que as possibilidades da segunda linha têm que estar alinhadas com a primeira linha, então já temos que olhar direto na coluna. Então, na segunda coluna aqui, ó, isso aqui já não serve, né? Nós já acabamos de analisar aqui a segunda linha. Então, descendo aqui a segunda coluna, a gente vai até lá, a oitava linha. Aqui na oitava linha, veja que aqui nós temos esta possibilidade para o número 7, que está alinhada aqui com a possibilidade aqui da primeira linha. E temos, mas só que veja, aqui na oitava linha, nós temos 3 possibilidades para o 7. Então, veja que aqui não cumpre o requisito do segundo passo. Então, veja que o número 7 aqui na primeira linha não serve para aplicarmos o X-Wing. Agora, observe o seguinte, observe aqui ó, a quinta coluna. Veja, aqui na quinta coluna, nós temos duas possibilidades para o 7. Consegue perceber? Temos essa casa, aqui na quinta coluna, e essa. São as duas únicas possibilidades para o 7 aqui na quinta coluna. Veja que aqui nós escolhemos a quinta coluna. Então, agora nós temos que encontrar uma segunda coluna que tem apenas duas possibilidades e que estejam alinhadas aqui com as possibilidades já destacadas na grade. Agora, se você observar aqui para a última linha, veja que na última linha nós também temos apenas duas possibilidades para o 7 e observe que elas estão alinhadas com as possibilidades da quinta coluna. Conseguiu perceber? Ou seja, nós precisamos de encontrar essas 4 possibilidades aqui para o número e elas devem formar aqui uma espécie de um retângulo. Conseguiu perceber isso aí? Ó? Que essas 4 casas aqui formam os 4 cantos de um retângulo. Agora, se você ligar aqui os cantos do retângulo, forma um X. Então, daqui sai o número, sai o nome X-Wing, né? Ou ala X. Conseguiu compreender aí a ideia, né? Então,
Veja o seguinte, vamos mover aqui adiante e aqui você vai ver a marcação. Porque aqui nós vamos entender qual que é a lógica, como que se faz a eliminação. Então, primeiro é o passo 1, a gente encontra uma linha ou coluna que tem apenas duas possibilidades para um determinado número. Depois, no passo 2, nós vamos encontrar outra linha ou coluna que oferece também apenas duas possibilidades para o mesmo número e que estejam alinhadas, ou seja, formando um retângulo. Agora, no passo 3, é fazer a eliminação. Só lembrando, então a eliminação é feita da seguinte forma. Se você fazer a marcação em linha, a eliminação se dá nas colunas. Agora, se a marcação for em colunas, a eliminação dá em linha. Está confuso? Aguarde, você vai entender com os exemplos. Então, o exemplo está destacado aqui na tela. Então, veja que aqui na terceira linha, ou melhor, aqui na quinta coluna, nós temos apenas duas possibilidades para o número 7. O 7 vai estar na casa verde, não é isso? Quinta coluna. O 7 vai estar aqui na casa verde ou vai estar aqui na casa rosa. Apenas essas duas possibilidades. E o mesmo acontece aqui na última coluna. O 7 vai estar aqui na casa verde ou vai estar aqui na casa rosa. Bem passo a passo para você entender. Então veja que aqui nós temos o X-Wing, né? Porque as possibilidades estão alinhadas, formando o X, tá vendo? Se ligar as casas rosa, a casa rosa na casa rosa e outra casa verde na casa verde, forma o X. Por isso, ala X. Agora veja só, como a marcação está em coluna, a eliminação tem que estar em linha. Então, significa que aqui na terceira linha e na quinta linha, nós não podemos ter mais nenhuma possibilidade para o número 7, pois já sabemos que o 7 vai estar na casa verde ou vai estar na casa rosa. Então, observe esta casa destacada aqui no bloco 5. Esta casa destacada na cor azul aqui, veja que ela não pode ter o número 7, porque ela está na mesma linha que as duas casas rosas. Então, esse 7 pode ser eliminado aqui na casa destacada na cor azul. Porque sabemos que, veja, vamos ao passo a passo. Aqui na quinta coluna, o 7 vai estar aqui na casa verde ou na casa rosa. Ou seja, se o 7 estiver aqui na casa verde, ele não vai poder estar aqui nesta casa rosa e também não vai poder estar aqui na casa rosa da terceira linha. E veja aqui na última coluna. Como temos apenas duas possibilidades para o 7, se ele não vai poder estar aqui na casa rosa, ele vai ter que estar aqui na casa verde. Ele estando aqui na casa verde, ele vai eliminar a possibilidade de ter um 7 aqui na casa azul no bloco 5. Beleza? Então, esta é a análise da primeira possibilidade para o 7, sendo aqui na casa verde. Mas veja, se o 7 não estiver aqui na casa verde, na quinta coluna, ele vai ter que estar aqui na casa rosa. E o 7 estando aqui na casa rosa, veja que ele está aqui na mesma linha que o 7 da casa azul. Então, ele vai eliminar o 7 da casa azul. Conseguiu compreender? Então, não importa se o 7 está aqui na casa verde da quinta coluna ou aqui na casa rosa da quinta coluna, independente disso, nós não vamos poder ter um 7 aqui na casa azul do bloco 5. Então, é por isso que esse 7 pode ser eliminado. Da mesma forma, se aqui no bloco 4 tivesse um 7 como possibilidade aqui nessa casa azul, ele também poderia ser eliminado. Consigo compreender isso aí, né? Porque nós chegamos à conclusão que o 7 vai ter um 7 na casa rosa ou vai ter um 7 na casa verde. Como aqui na quinta linha tem uma casa verde e uma casa rosa, ele vai eliminar a possibilidade de ter um 7 em qualquer uma das casas aqui da quinta linha e aqui da terceira linha. Essa é a lógica. Conseguiu compreender? Vamos a mais alguns exemplos para ficar mais claro. Mas antes disso, observe o seguinte aqui. Sabemos que esse 7 aqui roxo, no bloco 5, ele deve ser eliminado por causa aqui do X-Wing. Beleza? Mas veja esse padrão interessante aqui. Consegue perceber aqui? Esse retângulo azul aí. Veja que os quatro cantos desse retângulo, com exceção de um,
tem o 4 e 2 como possibilidade. Consegue perceber? 4 e 2, 4 e 2, 4 e 2. Entendeu? E veja que esse canto rosa aqui, além do 4 e 2, tem o 7. Então, observe que esta casa rosa aqui, nesse retângulo azul, ela não pode ser o 4 e nem o 2, porque caso fosse, nós teríamos um padrão da morte. Veja, se eu eliminar esse 7 aqui, ó, esse 7 rosinha aqui, ó, no bloco 5, veja que aqui os 4 cantos aqui desse retângulo seriam compostos apenas pelos números 4 e 2, e isso é um padrão da morte, que já foi discutido aí na técnica do retângulo único. Então veja que esta casa rosa aqui no bloco 5, nós não podemos eliminar o 7, ou seja, ela tem que ser o número 7. Esse não é o propósito do vídeo, discutir essa técnica. Caso você tenha curiosidade, você pode ver um vídeo aí sobre o retângulo único, onde a gente discute em mais detalhes, mas só vou destacar ele aqui para você entender a lógica. Retângulo único, viu só? O retângulo único, nós já sabemos que esse 7 roxo aqui ele deve ser eliminado por causa do X-Wing. Então, para evitar aqui o padrão da morte, ou seja, o padrão da morte é os 4 cantos do retângulo tiver os mesmos 2 números como possibilidade. Então, para evitar o padrão da morte, a casa rosa aqui no bloco 5 vai ter que ser o número 7. Beleza? Isso aqui é só um adicional para quem está acompanhando o vídeo até aqui. Beleza? Então, agora vamos continuar aqui com o X-Wing. Então, aqui nós temos outro exemplo. Dá um pause no vídeo aí e tenta encontrar o X-Wing aqui neste Sudoku. Conseguiu encontrar? Não? Então, vamos lá. Então, já sabemos que temos que encontrar uma linha com apenas 2 possibilidades para um determinado número e depois uma segunda linha, né? Ou seja, pode ser linha ou coluna, né? Então, veja aqui. Então, já vamos direto aqui destacar. Veja aqui a segunda linha. Vamos ver se isso aqui cumpre o requisito. Aqui na segunda linha, veja, temos 2 possibilidades para o número 5, esta casa e esta, não é isso? Então, aqui, se marcamos aqui a segunda linha, as possibilidades estão na 4ª coluna e última coluna, nós temos que olhar aqui, então, para a 4ª coluna e última coluna e encontrar uma linha que tem apenas 2 possibilidades. Então, veja aqui, ó, na quinta linha, aqui, ó, temos esta possibilidade para o número 5 e uma segunda possibilidade para o número 5. Conseguiu perceber isso aí? Ó? Veja só que, então, aqui a marcação está na linha, né? Segunda linha, 2 possibilidades para o 5. Quinta linha, 2 possibilidades para o número 5. Então, a eliminação tem que dar em coluna. Então, na 4ª coluna e 9ª coluna, não podemos ter mais possibilidades para o número 5, pois aqui nós temos um X-Wing. Então, observe, vamos olhar aqui para a 4ª coluna. Esse 5 aqui, ó, pode ser eliminado. Não tem mais 5 aqui como possibilidade na 4ª coluna. Então, vamos olhar aqui a 9ª coluna. Opa, tem um 5 aqui na 9ª coluna que também pode ser eliminado. Conseguiu perceber? Então, isso por causa do X-Wing. Então, vamos mover adiante para você ver os destaques com mais detalhe. Conseguiu perceber isso aí? Dá um pause e faça a sua análise. Então, a lógica é básica. O X-Wing garante que vai ter um 5. Que o 5 vai estar na casa verde ou na casa rosa. Ele garante isso. Nós não sabemos se o 5 vai estar na rosa ou na verde, mas sabemos que ele vai ter que estar nas casas rosas ou nas casas verdes. Como esses 5 aqui, ó, esses 5 que estão aqui nessas casas destacadas na cor azul, essas células aqui, ó, essas casas são vistas ao mesmo tempo por uma célula rosa e uma célula verde, não vamos poder ter um 5 nessas casas destacadas na cor azul. Beleza? Pois sabemos que um 5 vai estar na casa rosa ou na casa verde vai ter um 5. Então, independente de ter um 5 na casa verde ou na casa rosa, nas casas azul não vamos poder ter um 5. Pois as casas azuis são vistas ao mesmo tempo por uma casa verde e uma casa rosa. Beleza? Então, podemos com certeza eliminar o 5 aqui destacado na cor roxa. Beleza? Esse foi mais um exemplo. Agora vamos ao terceiro exemplo. Tá? Considere a grade na tela. Qual que é o raciocínio aqui da técnica? A técnica é o seguinte, você começa a completar aqui a grade, aqui já estou apresentando a grade já num passo mais avançado. Digamos que você foi completando aqui, aí chegou esse ponto aqui, ó, e chegou nessas casas aqui, que tem 2 possibilidades e tal, aí ficou travado, não sabe mais para onde prosseguir. Então você vai começar a olhar para aplicar essas técnicas, né? Então já tem outras técnicas discutidas aí no canal, retângulo único,
já discutimos Y-Wing, W-Wing, entendeu? Então você vai aplicando essas técnicas. Agora nós estamos discutindo aqui a técnica X-Wing, né? Que é uma das mais simples de ser aplicada. Então aí você começa a olhar para a grade com o intuito de aplicar uma das técnicas que você já conhece. Então por isso é que as técnicas são como uma maleta de ferramenta, né? Então você tem que ter elas à disposição. Em cada caso específico você vai aplicar uma delas. Ou pode ter situações também que mais de uma possa ser aplicada, beleza? Igual, por exemplo, aqui, por exemplo, então, quando eu vejo uma grade que tem aqui, ó, tá vendo? 1, 3 como possibilidade, e aqui tem 1, 3, tá vendo? Que isso aqui já formaria dois cantos de um retângulo, então já olho aqui nessas linhas aqui, procurando por outras casas que tem 1 e 3 como possibilidade, veja. Aqui tem 1 e 3 como possibilidade, essa aqui tem o 3 como possibilidade, tá vendo? Então, isso aqui eu já olharia para a aplicação de um retângulo único. É só uma dica, né? De como funcionam as técnicas. Então, mas o interesse aqui do vídeo é o X-Wing. Então, vamos procurar aqui para um X-Wing. Você já encontrou o X-Wing aí? Não? Então, vamos aqui procurá-lo juntos. Veja o seguinte aqui, ó. Observe aqui a terceira linha. Veja que na terceira linha nós temos duas possibilidades para o número 2. Consegue perceber isso aí? Que nós vamos discutindo junto para ver se você está entendendo os conceitos. Então veja, na terceira linha temos duas possibilidades para o número 2, então vamos olhar aqui para a quarta coluna e oitava coluna e ver se encontra outra linha que tem apenas duas possibilidades para o número 2 ou para o número 3 também, né? Então, veja, não tem para o número 3. Número 2, veja que na última linha, duas possibilidades para o número 2. Nas mesmas colunas, tá vendo? Então observe que aqui nós temos um potencial X-Wing, mas como a marcação aqui se deu em linha, a eliminação se dá em coluna, não é isso? Marcação em linha, eliminação se dá em coluna, então veja que na quarta coluna e oitava coluna não podemos ter mais o 2 como possibilidades. Então aqui na quarta coluna, esse 2 aqui, ó, pode ser eliminado, esse 2 aqui também pode ser eliminado. Então vamos mover adiante e ver se é isso mesmo, ó. Beleza? Então é isso mesmo. Considere aí, ó. Sabemos então que o 2 vai estar na casa verde ou na casa rosa. Então esses dois destacados aqui na cor roxa podem ser eliminados. Beleza? Então observe aqui, ó, nesta casa destacada aqui na cor azul no bloco 5. Ao eliminar esse 2 aqui, ó, veja então que a solução para esta casa passa a ser o número 1. Beleza? Então aqui já possibilitaria continuar aqui a solução do Sudoku. Beleza? Então, aqui nós vimos mais um exemplo. Está conseguindo entender? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Aqui é mais uma discussão mais leve para você ver a aplicação da técnica. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar a dúvida aí nos comentários. Aqui nós temos mais um exemplo. Então, vamos fazer aqui uma outra análise. Observe que é a primeira linha. Na primeira linha nós temos duas possibilidades para o número 9, veja, aqui ó, 9 vai estar nesta casa ou nesta. Então agora nós vamos olhar aqui para a sexta coluna e nona coluna e ver se encontramos uma linha que tem apenas duas possibilidades para o número 9. Vamos ver aqui, temos aqui a oitava linha, tem quantas possibilidades? Essas duas possibilidades que estão alinhadas em coluna, porém temos mais outras duas possibilidades aqui para o 9. Então, oitava linha não serve. Nona linha. Na nona linha também temos várias possibilidades para o 9, então também não serve. Então, essa primeira linha não serve. Observe aqui, ó, segunda coluna. Segunda coluna tem duas possibilidades para o 4 e duas possibilidades para o 9. Vamos destacar aqui as casas. Terceira coluna, não é isso? Terceira coluna. Então veja que temos duas possibilidades para o 9 e 2 para o 4. Vamos ver o 4 aqui. Então nós temos que olhar aqui, se a marcação aqui é em coluna, nós temos que olhar aqui para a terceira linha e nona linha. Procurar duas possibilidades para o 4. Aqui nós temos
mais uma possibilidade para o 4 aqui na terceira linha, aqui veja que aqui na nona linha não tem uma possibilidade para o 9 alinhado aqui com a primeira coluna, então a princípio para o 4 aqui não dá certo. Então vamos olhar. Então nós estamos procurando aqui para outra coluna com duas possibilidades para o 4. Não tem, agora vamos olhar para o número 9. Opa, tem aqui esse 9 aqui, segunda coluna, esse outro 9. Mas veja que eles não estão alinhados, beleza? Então não serve para aplicação aqui do nosso X-Wing. A segunda coluna não serve, vamos procurar outra coluna. Quarta não serve, quinta, sexta, sétima, aqui na oitava. Veja, aqui na oitava nós temos essa possibilidade para o 9 e mais uma possibilidade para o 9 aqui na oitava coluna. Conseguiu perceber que aqui nós temos os dois requisitos, os dois passos cumpridos? Encontramos aqui a primeira coluna, apenas duas possibilidades para o 9. Encontramos aqui a segunda coluna com apenas duas possibilidades para o 9. E as possibilidades estão alinhadas em linha. Beleza? Então, aqui nós temos nosso X-Wing. Beleza? Então, agora, o terceiro passo é procurar por eliminações. Então, se a marcação aqui foi em coluna, a eliminação se dá em linha. Então, aqui na terceira linha não podemos ter mais possibilidades para o 9. Então, esse 9 aqui na terceira linha pode ser eliminado. E aqui na nona linha temos vários 9 que podem ser eliminados. Veja aqui, ó. Aqui na última linha, todos esses 9 aqui da última linha, fora aqui das casas azuis, podem ser eliminados. Então, vamos mostrar o diagrama coloridinho para você entender melhor. Dá um pause aí e dá uma analisada. Conseguiu entender isso aí? Beleza? Então, vamos ver se temos mais algum exemplo. Aqui nós discutimos alguns exemplos e aqui nós temos mais dois exemplos na tela e esses dois exemplos eu vou deixar para que você encontre os X-Wing presentes em cada um. Então, exercício 1 e aqui o 2. Tenta encontrar os X-Wings presentes nesses exemplos e deixa a resposta aí nos comentários. E depois acompanha aí nos posts que eu faço no canal, que depois, no decorrer da semana, nós podemos postar aí as respostas para esses dois exercícios aí no post do canal, beleza? Um abraço e te espero no próximo.